A gente falou no início do programa, Ana, sobre a circulação das novas variantes do coronavírus aqui no Rio Grande do Norte. Alguns especialistas apontam que a circulação dessa variante é uma das causas para esse aumento absurdo que a gente está tendo no número de casos, de hospitalizações, inclusive de pessoas mais jovens, né? Pessoas infectadas com a Covid-19. Para falar mais sobre esse assunto, sobre a circulação dessas novas variantes, será que elas são realmente mais contagiosas? Será que elas realmente causam sintomas mais graves em jovens? A gente vai conversar ao vivo com o Luiz Gustavo de Almeida. Ele é PhD em microbiologia pela USP, também é coordenador de projetos educacionais do Instituto Questão de Ciência. Ele conversa ao vivo agora conosco. Boa tarde, doutor Luiz Gustavo, seja bem-vindo à 98 FM. Boa tarde, Thiago. Um prazer falar com vocês. Doutor Luiz Gustavo, queria começar a nossa conversa falando sobre essas novas variantes do coronavírus que estão circulando. Aqui no Rio Grande do Norte, na última semana, a Universidade Federal confirmou a circulação de duas novas variantes, a P1 e a P2, que seriam variantes mais contagiosas. Doutor Luiz Gustavo, essas novas variantes realmente são mais contagiosas? Elas causam também sintomas mais graves em pessoas mais jovens? O que se tem de informação a respeito dessas mutações do coronavírus? Vamos lá, Thiago. Então, essas mutações que estão causando essa preocupação, elas estão fazendo com que a chave que o vírus tem para abrir a porta ali das nossas células sejam mais perfeitas, sejam mais certinhas, então o vírus consegue acabar entrando nas nossas células mais rápido. E isso faz sim com que ele se transmita mais rápido também. Em relação a sintomas, não mudou nada. É o mesmo sintoma que está causando, só que agora o que a gente está vendo é como o vírus se transmite mais rápido, a gente vai ver um número maior de casos, e aí de todos os casos de Covid severa, de Covid branda, de Covid-19 que leva a óbito. Então isso nada mudou. O que mudou sim é o número grande a mais de pessoas que está sendo contaminada. Agora, doutor Luiz Gustavo, a gente tem percebido uma mudança no perfil dos internados em UTIs, especialmente aqui no Rio Grande do Norte. Lá no auge da pandemia, o perfil era mais ou menos 70% de idosos, 30% de mais jovens nas UTIs. Hoje, nesse exato momento aqui às 13 horas, o sistema aponta que está meio a meio. Metade dos internados são jovens, metade são idosos. A que o senhor atribui essa mudança no perfil das hospitalizações? Não tem nada a ver, então, com variante, né? Tem um pouco, sim, pode ser, a gente precisa estudar mais, mas pelo raciocínio, se o vírus ele está conseguindo entrar mais rápido nas células das pessoas, ele também está conseguindo se replicar ali dentro mais rápido. Tudo que o vírus quer fazer, a única coisa que ele quer fazer é produzir mais vírus. Quanto mais rápido ele fizer isso, maior a carga viral de cada pessoa vai ter. Então, isso está muito relacionado aos diferentes quadros. Quanto menos, é que nem pensa naquela maionese do final do ano que tem muita bactéria. As pessoas que vão comer aquilo lá vão passar mal muito rápido porque tem muita bactéria. Aqui é a mesma coisa. A carga viral também interfere no quadro de Covid-19. Então, uma das hipóteses é essa. Se o vírus está se replicando mais rápido, entrando mais rápido no organismo das pessoas, vai ter uma carga viral maior. E aí sim, o nosso sistema imunológico daquelas pessoas mais jovens que estava conseguindo dar conta de uma carga X, agora que essa carga aumentou, pode ser 2, 3 vezes maior, aí sim fica mais complicado o sistema imunológico combater. Então isso é uma hipótese, está sendo pesquisado sobre isso, mas poderia explicar o porquê que está mudando o perfil disso, de não ser mais só adultos na melhor idade, são adultos também mais jovens. Doutor Luiz, e a nossa única saída realmente será a vacina? E assim, por que está demorando tanto para vacinar o mundo inteiro contra a Covid-19, contra o coronavírus? Ana, com certeza vai ser a vacina que vai ser a nossa salvação, e a ciência fez o papel dela. Ela desenvolveu essas vacinas em tempo recorde e, para ficar claro, não foi pulado nenhuma etapa. Todas as empresas que fizeram o desenvolvimento dessas vacinas têm uma larga experiência em produzir vacinas e não é a primeira vez que eles estão tentando fazer vacina para coronavírus. A gente já teve surtos anteriores de coronavírus, lá em 2002, em 2012 depois. Essas mesmas empresas estavam pesquisando vacina para coronavírus. O que elas fizeram só foi modificar. Agora é um primo mais transmissível que está sendo do coronavírus, então por isso que eles fizeram só adaptar essa tecnologia. E aí vem toda a história do porquê que está demorando tanto produzir vacinas. São alguns pequenos, aliás, grandes institutos, mas poucos,
que produzem aquele tão famoso IFA agora, né, que é um insumo farmacologicamente ativo, que é realmente o que é a vacina. Seria como se a gente pensasse na produção de um carro, é o motor do carro ali, é o que vai fazer a vacina funcionar. Então, são poucos institutos que produzem esse IFA e eles estão com uma demanda global, eles têm um limite de capacidade de produção. E, claro, tem também os problemas de cada país. A gente não negociou vacinas com diversas empresas que produzem, apesar de poucas, a gente negociou com menos ainda. A gente só tem 2 disponíveis aqui, por enquanto, no Brasil, quando poderia estar, assim, já contando com 4 ou 5 vacinas diferentes, como está fazendo outros países. Então, tem alguns motivos do porquê que está indo devagar. E, claro, o Brasil está indo devagar porque a gente não fez essa negociação e tem uma demanda global por vacinas. Doutor Luiz Gustavo, a gente viu, até dentro mesmo do governo federal, algumas pessoas oferecendo uma certa resistência a algumas vacinas. Eu lembro, por exemplo, da resistência à vacina da Pfizer. Falava-se que a distribuição dessa vacina aqui no país era algo muito complicado, porque demanda uma refrigeração maior, né? Inicialmente, falava-se que a vacina demandava aí um freezer a menos 70 graus, depois isso mudou, melhorou um pouco, né? Agora seria menos 20, menos 15, algo assim. De fato, é um entrave realmente? Isso motiva realmente? É argumento para que o governo priorizasse essa ou aquela vacina? Ou dava realmente para ter negociado com a Pfizer, com a Moderna, com a Johnson & Johnson, com outras vacinas que estão disponíveis ao redor do mundo? Você acha que houve algum erro aí nessa estratégia? Houve muitos erros, Thiago. Essa questão de ser transportado a menos 70 graus é um problema, mas a gente tinha total condição de contornar isso. Todas as universidades federais e estaduais do Brasil possuem algum tipo de freezer desse, de menos 70, menos 80, situadas nas capitais onde estão essas universidades. Então, poderia, no primeiro momento, onde ainda era necessário fazer esse transporte a menos 70 graus, colocar nessas capitais, onde tem capacidade de armazenar essas vacinas. E a própria empresa, quando eles anunciaram os primeiros resultados, eles falaram, olha, a gente está desenvolvendo a tecnologia para não precisar transportar a menos 70 graus. Porque eles sabiam que era um empecilho isso, mas eles precisavam de um aporte maior, de mais tempo de pesquisa para fazer isso. Então, era anunciado já, desde lá de quando eles estavam apresentando os primeiros resultados, que esse problema poderia ter sido contornado. Então, a gente não negociar, colocar aquela famosa frase, todos os ovos numa única cesta, foi um erro gigantesco, porque daí a gente não só ficou no final da fila para a distribuição dessas poucas vacinas, mas também agora a gente tem poucas doses delas sendo distribuídas. Está sendo a conta-gotas a vacinação e isso vai demorar, se continuar nesse ritmo que a gente está, 2 anos e meio para vacinar todo mundo. Se continuar nesse ritmo, a boa notícia é que a gente está no Brasil, a gente tem a capacidade plena de fazer uma vacinação em massa, desde que as doses estejam aqui no solo brasileiro. Estamos conversando ao vivo com o Dr. Luiz, que é microbiologista, doutor em microbiologia, né, pela USP. Doutor Luiz, eu lhe pergunto, a farmacêutica Moderna anunciou ontem uma nova vacina contra a Covid-19, pronta já para testes em humanos, combatendo já, atacando a nova cepa que surgiu lá na África do Sul. Eu lhe pergunto, essas vacinas que foram desenvolvidas antes, que são, por exemplo, as vacinas que já estão sendo aplicadas no Brasil, elas são eficientes, né, contra essas novas cepas que estão surgindo, ou a gente vai ter que esperar novas vacinas? Não, a gente tem 2 cenários aí. O primeiro é esse, que é rápido você modificar essas vacinas mais modernas, inclusive da Moderna, que trabalham com material genético, então mirando sempre naquela proteína S. A tecnologia serve para isso, mostrar qual é essa proteína, para que o nosso sistema imunológico reconheça essa proteína e quando realmente entrar na luta de verdade contra o coronavírus, o sistema imune, nossos anticorpos conseguiam reagir contra essas proteínas. Nossa felicidade também, a Coronavac, por mais que tenham apresentado aquela eficácia no começo, que todo mundo falando que eficácia ruim, ela trabalha com uma tecnologia com o vírus inteiro. Então, isso dá uma super vantagem para ela, porque essas mutações que a gente está vendo acontecer nessas variantes, a P1 ali de Manaus, a variante de Londres, a variante do Reino Unido, lá da África do Sul, são exatamente nessa proteína S, nessa proteína spike. Então, essas tecnologias que miram treinar o nosso sistema imunológico só contra a proteína S, pode ser que venham ter uma desvantagem, sim, uma eficácia menor. Mas como a Coronavac utiliza o vírus inteiro, ela ensina o nosso sistema imunológico a detectar mais outras partes do mesmo vírus, do coronavírus, do SARS-CoV-2.
E isso dá uma vantagem para ela, porque olha, mesmo que teve uma mudança pequena ali naquela proteína S, tem todas aquelas outras proteínas que a gente já criou anticorpos para reconhecer o vírus. Então, são tecnologias complementares. As vacinas, mesmo que tenham perdido um pouco da eficácia por enquanto, ainda funcionam. E a da Coronavac se mostrou que não perdeu eficácia, mesmo com essas mutações que estão acontecendo. Excelente notícia. Perfeito. Doutor Luiz Gustavo de Almeida, PhD em microbiologia da USP, coordenador de projetos educacionais do Instituto Questão de Ciência. Eu tenho só uma última pergunta, que é com relação ao atual momento que a gente está vivendo da pandemia. Ontem, o Brasil, infelizmente, ultrapassou a marca de 250 mil mortes por Covid-19, no momento em que a gente está vendo um aumento bem considerável de novo nas hospitalizações, novos casos e também de óbitos por Covid-19. Muita gente duvidou lá atrás, né, doutor Luiz, se a gente teria uma segunda onda de Covid ou não. Estamos numa segunda onda, né? E a minha pergunta é, essa onda, estamos no pico dessa segunda nova onda de Covid-19 ou a situação pode piorar ainda mais nos próximos dias? Olha, Thiago, eu sempre falo que são tsunamis. A gente não está vivendo de onda porque a gente já está com mais de 1.000 mortes por dia há muito tempo. Então, isso a gente não pode falar que é só uma onda. Por conta dessas variantes aí que parecem sim ser mais transmissíveis, a gente está vendo isso em todo lugar que elas aparecem, vai acontecer um número maior de infecções. Então, é difícil a gente falar, chegamos no pico agora. A gente só vai conseguir contar essa história de trás para frente. Quando ela terminar, a gente vai falar, nossa, lá em janeiro, fevereiro, realmente a gente chegou no pico desse segundo tsunami. Por enquanto, é meio imprevisível e a gente está colhendo o que aconteceu no final do ano. Festas de Natal, festas de fim de ano, de virada do Réveillon. Então, isso era esperado, foi anunciado diversas vezes por companheiros meus, amigos meus, que estão sempre também falando com a mídia. A gente falou, olha, o movimento das pessoas é o que faz com que o vírus se espalhe e que permita que ele crie novas variantes. Se as pessoas tivessem um pouco mais de consciência, isso não estaria acontecendo. Então, a gente não pode também colocar toda a culpa no vilão da vez, que é realmente o vírus, mas também só foi possível a gente chegar nesse cenário por várias medidas erradas que a gente vem tomando desde o começo do ano passado. Doutor Luiz Gustavo, muito obrigada pela sua disponibilidade e pela sua participação hoje aqui no nosso programa. Obrigado, Ana. Obrigado, Thiago. Bom trabalho. Fico sempre à disposição.